Boa tarde. Batata. Boa tarde. Boa tarde, Batata, que chegou na sala. Boa tarde a todas e todos que estão nos acompanhando aqui pelo canal de Socialização de Saberes e que vão nos assistir em algum momento aí dessa nossa conversa, e esse arquivo também vai ficar gravado no site. A gente está iniciando agora uma roda de conversa, que é a abertura da Casa Ateliê do artista Samuel Pércio. Meu nome é Sônia Fardim, eu sou curadora da exposição. Eu e o Samuel temos uma história de trabalho, colaboração conjunta faz alguns anos, e essa roda de conversa, ela é uma roda entre amigos, vários amigos, ativistas, militantes, artistas, pesquisadores, fazedores de cultura, que foram convidados por Samuel para estar aqui hoje, para ele apresentar a Casa Ateliê Samuel Pércio, que fica em Recife, né? Eu estou falando aqui de Campinas, eu moro em Campinas, e há muitas conexões entre o Recife e Campinas, muitas pessoas que circulam no mundo cultural nesses dois territórios, e a ideia é a gente falar um pouco disso também. Mas a gente está aqui esperando uns minutinhos, todos os nossos convidados chegarem, e eu vou informando para vocês como é que vai ser a dinâmica dessa nossa atividade. Bom, a gente vai mostrar um vídeo que apresenta a Casa Ateliê do Samuel Pércio. Na sequência, a gente vai abrir para o Samuel e para a Verônica, os moradores da casa, falarem sobre essa iniciativa, essa empreitada, essa grande jornada que foi de Campinas para Recife, para estabelecer lá um lugar, um espaço de criação artística e que se propõe a estar aberto a mostrar o trabalho do Samuel para outros parceiros ou, enfim, para quem quiser conhecer. A ideia é entrar em diálogo, é mostrar o trabalho do Samuel. Enquanto a gente se organiza aqui para começar, eu gostaria de falar algumas coisas sobre o Samuel, fiquei encarregada aqui de apresentá-lo, né? Então, como disse, eu sou Sônia, moro em Campinas, sou historiadora, trabalho há muitos anos com artes visuais, da documentação, a produção, a curadoria, a pesquisa, e conheci o Samuel em 2013, em atividades militantes nas grandes jornadas de manifestação de 2013. E a partir daí, nós estabelecemos uma relação de amizade e de pesquisa mútua, de certa forma, e de colaboração mútua também, onde o tema da casa, do cuidar da casa e do criar na casa, a casa como um espaço de criação, de realização artística, sempre esteve presente, né? Muitas conversas, muita troca de informação entre o meu trabalho como pesquisadora e o trabalho do Samuel, em duas frentes, como um trabalhador da construção civil e como um artista. Nessa jornada, Samuel foi se expandindo no seu trabalho criativo, que tem uma conexão visceral entre os saberes, os conhecimentos, as formas de organizar o trabalho e a produção artística em conexão com o mundo da construção civil e o mundo das artes visuais, especialmente em esculturas e pinturas. E também muito desenho. O desenho é uma presença grande na obra do Samuel. E algo que tem sido característico, que marca o trabalho do Samuel, é a utilização de materiais desses dois mundos, da construção civil e das artes plásticas. Essa mistura de materiais se funde num tema que é a casa. A gente vai, hoje, conversar com pessoas que têm uma trajetória também ligada à importância da casa na sua produção criativa e na sua realização enquanto artista.
Por isso que o Samuel convidou Glória Cunha e o Batata, que além de terem essas características na sua atuação como artistas, são amigos cujas casas fazem parte também da história do Samuel em Campinas, e que tem uma interlocução com o que ele coloca hoje para ser o seu espaço de trabalho e de relação com o mundo em um outro lugar que é Recife. Nós vamos começar vendo um vídeo que foi produzido pelo Gabriel Fardim e que mostra a casa ateliê do Samuel Pércio. Para fechar essa fala inicial sobre a casa, eu, hoje, nas nossas conversas, eu trouxe um pequeno texto do Mário Quintana que fala da casa em que nascemos, que a gente nunca muda, porque a casa onde nascemos sempre está dentro da gente. Isso me parece ser importante para pensar o trabalho do Samuel, porque tenho acompanhado as mudanças de casa que ele, por questões de não ser proprietário da sua casa, está sempre alugando uma casa para morar, nesses últimos 3 anos. Mas aquilo que é a casa enquanto origem, enquanto lugar do mundo, de onde se vem, se mantém no Samuel, se mantém no seu trabalho, se mantém na sua produção artística e principalmente na sua atividade enquanto ativista cultural também. A casa como lugar de origem, como um respeito muito grande a todos os saberes que ele traz nessa sua jornada que vem muito, muito antes dele. Vamos começar então com o vídeo, aí na sequência já passa a palavra para você, Samuel, para você dar continuidade, você e Verônica, ok? Vamos ver o vídeo então?
Oi, Verônica. Ô, Gabrielzinho, você tá tomando jeito, hein? Já estamos todos aqui. Glória chegou, Samuel, Verônica, Gabriel e Batata. Samuel, você agora, a palavra está com você. Samuel, microfone. Ligar o som. O som. Liga o som. Acho que foi o Bolsonaro que mandou. Alô? Tá me ouvindo? Agora sim, né? Uhum. Boa tarde a todos e a todas. Eu já gostaria de agradecer por estar aqui hoje, né? Nessa abertura, nesse tempo pandêmico que a gente vive, né? Já foi para um ano, já estamos passando de 250 mil mortos. E da forma que é possível, né, a gente fazer essa abertura online e apresentar esse trabalho. Para mim é muito importante estar mostrando esse momento, né? É um momento em que eu e Verônica mudamos aqui para Recife, onde a gente mora hoje, no Recife e no Pernambuco, e junto com tudo isso montamos a nossa casa, né? A ideia da construção da casa ateliê é a casa como moradia, né? E toda essa discussão e essa relação em que eu trago da construção civil, né? Que para mim o trabalho na construção civil e o trabalho na arte da plástica, ele está totalmente junto, né? Ele não se separa. O material também, né? A tinta, tudo. E da onde eu venho, né? Da onde eu venho de uma família em que meu pai já tinha a história de construir a própria casa, né? A história da minha família, o meu pai conta no casamento dele com a minha mãe, deles fazendo a casa, fazendo os próprios móveis, né? Montando a própria casa, a casa com abrigo. E aí também, então, eu trago das minhas raízes essa relação muito grande com a casa, com a montagem da casa. E também onde eu passei, né, na construção civil, é onde a minha relação sempre foi a relação do cuidado também com a casa. Pode ir. Bom, gente, probleminhas técnicos, estamos voltando aqui. Agora a gente vai seguir, como eu já disse, a nossa programação agora é ouvir os moradores da casa, o Samuel e Verônica. Vamos lá, Samuel, vamos começar de novo. Vamos lá, de novo. Eu acho que não precisa ser do início, né? Eu acho que eu parei na... Começa, vai. Eu acho melhor retomar. Sim. Vai, retoma. Então, como eu estava falando sobre a relação com a construção da casa, né? Eu estava falando dos convidados que estão aqui hoje também sobre são histórias que eu conheço, né? Da Glória e do Batata, são pessoas que construíram suas casas também e são pessoas que também adaptam a sua casa conforme o seu trabalho também no dia a dia. A casa não é aquele lugar parado onde não se tem a relação. Agora eu vou passar para a Verônica para ela falar como tem sido essa relação nossa, né, nessa construção da casa. Boa tarde, eu sou Verônica, sou esposa do Samuel, e
essa relação com a casa é muito legal, assim, porque eu já tinha essa relação, né, com as minhas casas, onde eu morei. E sempre onde eu morei, sempre teve muita arte. Tanto na casa dos meus pais, quanto as casas que eu tive na minha vida, que foram muitas. Já me mudei várias vezes. Mas todas as casas que eu morei, eu sempre me preocupei com a questão estética da casa mesmo, de ter obras de arte. Tem coisas que estão comigo há mais de 10 anos, que eu já me mudei umas 4, 5 vezes nesses anos todos, e tem coisas que vieram comigo. Então, eu sempre tive uma relação com a casa e com a questão da arte muito forte na minha vida. E aí, quando eu conheci o Samuel, a gente se conheceu, isso também foi uma coisa que, que nos aproximou, né? Essa relação com a arte. E estar presente na construção dessa casa é muito especial para mim. Primeiro porque eu admiro arte. Então, para mim, assim, é muito... Eu até falo para o Samuel que eu acho muito... Sou muito privilegiada, porque eu não preciso fazer grandes esforços para ter obras de arte na minha casa. Assim. Então, para mim, é maravilhoso. Essa coisa de morar numa casa ateliê. Eu acho muito... Eu me sinto uma privilegiada. E mais privilegiada ainda por participar dessa produção artística. E não só, assim, de assistir a produção acontecendo, os processos criativos que o Samuel tem, e os processos de cura, né, que a Sônia tinha falado da questão da cura, os processos de cura que envolvem essa produção. E na minha profissão, né, como médica, que tenho relação com essa questão da cura, eu acho isso muito interessante de ver isso acontecendo no Samuel e poder participar de alguma maneira, assim, com ideias, com às vezes dando pitaco na coisa e às vezes fazendo sentido, às vezes não fazendo, enfim, para mim é muito legal e é um prazer muito grande estar aqui. Tá. Sou eu que falo agora? Sim. Sim. Posso começar então? Agora que a gente está tudo estabilizado aí já? Mas está conectando? Pode falar. Posso falar? Tá bom, então. Bom, então, eu sou o Gabriel, né? Eu conheci o Samuel já há algum tempo, mas a gente estreitou relações mesmo, acho que num período relativamente breve. Queria falar, acho que é meio impossível não falar disso, porque eu passei aí um mês aí hospedado na casa do Samuel, que ele me acolheu por um favor, e foi quando a gente começou a se estreitar mais a relação, se conhecer enquanto amigos. Eu já conheci ele através da Sônia, né? Convivíamos em alguns espaços, mas passar esse primeiro mês aí na casa do Samuel, justamente nessa casa agora que está virando a Casa Atelier, foi uma experiência muito especial, eu acho. Inclusive na forma como que eu conheci ele. Porque o Samuel é a Verônica, né? Obviamente, né? A gente convivendo ali, acabei conhecendo os dois, mas profundamente nesse último período. Mas aos poucos, o Samuel estava montando o ateliê, estava montando a casa, colocando os quadros, colocando as esculturas, as obras, tudo. Então, ao mesmo tempo que eu ia conhecendo mais ele e conversando, ao mesmo tempo ia conhecendo ele através das próprias obras e da própria criatividade e sensibilidade artística, né? Eu lembro que foram poucas vezes que a gente ficou ali na varanda conversando sobre arte, conversando sobre o que cada um pensava e etc. E ele ia apresentando as obras, dizendo o que significava para ele, como vinha o processo criativo dele. Então, assim, para mim é muito indissociável conhecer a personalidade, o próprio Samuel, do que esse momento da vida dele de oficializar e colocar para o mundo as suas obras e criar esse espaço que é a casa. Então, eu acho que isso foi uma forma de conhecê-lo bastante interessante, que achei bastante especial. Sou muito grato, não só por ter podido participar desse evento, mas por estar aqui hoje e poder também apresentar um pouco como eu vejo isso, né?
E eu acho que tem uma coisa bem especial na obra dele, que é muito marcante em cada obra que ele vai falando, que ele foi me apresentando e eu fui conhecendo um pouco dele através delas, é muito marcante como cada uma delas tem uma conexão muito profunda com a vida dele, com as coisas que ele viveu, com as dores, com as alegrias, com uma ressignificação do mundo, de uma nova forma de interpretar o mundo. Então, né, que o Samuel ele não esconde, na verdade faz parte da identidade, da reivindicação artística dele, essa origem de ter sido um trabalhador da construção civil durante anos, praticamente durante toda a vida, e que o processo de transformação, e que inclusive acho que também é muito presente, que é essa transformação de sair desse lugar que é relegado, tipo, de uma visão de mundo dos trabalhadores, tipo, que muitas vezes é uma pressão de alienação muito grande, uma pressão de uma miséria de sensibilidade, uma miséria enfim, o mundo de trabalho, que a sociedade capitalista que a gente vive hoje impõe sobre os trabalhadores, e que o Samuel, através da arte, ou na verdade, de uma forma mais acho, combinada, ao mesmo tempo que passava a repensar os valores, repensar a forma de ver o mundo, repensar sobre si mesmos, seus questionamentos, tudo esse romper a carapaça do que a vida do trabalho que tinha sido imposta a ele, ao mesmo tempo que ele rompia essa carapaça, ele ia dando vazão e precisando dar vazão a uma outra sensibilidade que se deu através da arte, né? Através de uma criatividade artística, uma outra estética, uma outra linguagem, enfim. E eu acho que isso é extremamente interessante na obra dele, porque justamente ele fazer essa conexão, porque muitas vezes a gente trabalha durante a maior parte da nossa vida é dedicada ao trabalho, e isso, na verdade, é justamente uma fonte de inspiração, e não ficar preso, o processo criativo de produção ficar preso aqui, o espaço do trabalho te restringe, mas justamente ser um momento um espaço que te dê criatividade e você vá para além daquilo para poder pensar a sua própria individualidade, seu próprio sentimento, seus próprios pensamentos e aquilo que você quer dizer para o mundo. Isso eu acho uma coisa muito forte na obra de Samuel, para além, obviamente, de todos os tipos de experiências que a vida relega, né, para a gente, nos seus momentos mais trágicos, nos seus momentos mais felizes, momentos de reflexão, enfim, introspecção, tudo. Então, tudo isso tá contido, e a própria ideia da casa, né, eu acho muito interessante, porque não é... Tem o ateliê casa, que é a casa em que ele vive, tem isso que a Sônia falou, que é o que ele traz da casa em que ele viveu e a casa que fez parte da vida, da formação da personalidade dele, mas tem uma coisa que é o Samuel construiu casas a vida inteira, e agora ele está construindo uma casa que é uma expressão da subjetividade e da criatividade artística dele, né? Então, isso eu acho muito interessante, que dá toda uma outra conotação para o que é essa casa ateliê. Eu fico extremamente feliz de ver esses sonhos se tornando realidade, ter visto a construção disso, vendo as obras ganharem espaços dentro da casa, nas paredes, no quintal, dentro e fora da casa, né? E, enfim. E é preciso muita coragem também, isso eu acho que é muito admirável no Samuel, e ele tem muita essa coragem, porque não é fácil, a gente vive numa sociedade que não permite com que não só as sensibilidades artísticas sejam expressadas livremente, mas também que é extremamente difícil você sobreviver da sua produção artística, e que o Samuel está encarando e está reivindicando esse espaço, né? Então, eu desejo muita sorte, estou aqui para o que precisar, queria deixar isso. Tenho muito orgulho, fico feliz mais uma vez do Samuel me permitir e me convidar de contribuir. Eu fiz esse pequeno vídeo introdutório, queria até comentar um pouquinho sobre isso, que o Samuel me pediu, que foi um processo que, das conversas lá, ele falou, Gabriel, a gente está no momento, não só pelo momento em si, né, da pandemia, que é uma tragédia, uma situação bárbara que a gente está vivendo, que a gente não pode estar todo mundo junto agora no mesmo lugar, fazendo um grande evento, convidando amigos para ir na casa do Samuel e ver
né, e presenciar fisicamente essa experiência. Então, a gente pensou que seria interessante ter um vídeo onde as pessoas pudessem entrar na casa e experimentar um pouco, mesmo que virtualmente, do que significaria conhecer esse espaço. Então, até a ideia do vídeo de ser um percurso, meio que um plano sequência meio amador ali, mas um plano sequência em que a gente pudesse ver os principais espaços da própria casa, um pouco das obras, como se fosse um visitante conhecendo mesmo, né? Eu, inclusive, insisti bastante para o Samuel para a gente colocar os espaços de produção artística dele, porque isso é uma coisa muito única, porque não é uma exposição, né? Não é um lugar onde a obra está exposta, é o espaço de criação dele, é onde ele acorda, dorme, vive, come e produz e dá vazão para sensibilidade criativa dele de artística, né? Então, mostrar esse espaço onde ele produz as coisas, eu acho muito interessante, inclusive porque dá para ver, se conectar com o método criativo, o método de produção e criação dele. Você vê lá, tem um monte de ferramentas que não são propriamente do mundo da arte, mas são próprias da onde o Samuel vem, que é da construção civil, do trabalho manual. Isso se conecta para formar a produção dele. Então, isso é uma coisa que a gente fez questão de mostrar. E também queria dizer assim, Samuel ajudou muito também em toda a parte de iluminação que vocês estão vendo, tudo. O Samuel tem um talento muito... Vamos continuar, então. Agora vamos ouvir Glória Cunha. Bom, boa tarde para todas, todos e todes. Então, é um prazer muito grande estar aqui. E foi um prazer muito grande ter conhecido o Samuel, eu acho que principalmente na época que ele estava desabrochando como pintor, ao mesmo tempo que ele fazia um mergulho dentro dele muito grande. E isso era muito bonito de ver acontecer, né? Eu acho que na hora que a gente tiver um dia, né, que vai estar faltando, né, uma exposição com os desenhos, que eu acho fantásticos, não só os desenhos, mas os textos que acompanhavam, né? Porque é bem o Samuel, ele é um artista muito completo, né? Ele tem toda uma parte de escrever que começou e acho que cada vez mais começa a crescer também e a se mostrar. Um pouco como também o de escultor, que começou assim, parecia muito tímido e de repente, né, desabrocha. E eu conheci o Samuel, convivi com ele bastante, quando ele estava desabrochando como pintor, e eu ficava olhando aquilo acontecer e maravilhada, né? E assim, o Samuel, ele mexe com a concretude, né? Com a concretude literal do concreto do pedreiro, e que ele leva para tudo. Então, essas duas visões ficam juntas. Então, ele consegue dar um olhar, um cuidado artístico para cada coisa que ele faz. Então, isso é uma coisa muito bonita, porque reflete na exposição dele. Primeira exposição dele, o suporte da exposição era uma obra de arte. Era como é que ele conseguiu colocar naquele espaço tão pequeno e resolver esse problema, hein? Então, isso é uma coisa muito legal, muito bonita, porque ele passa esse concreto para cada coisa que ele faz, para o muro, para a parede, para a miniatura, para a escultura, para um quadro imenso. Todos têm esse cuidado, esse olhar, essa necessidade de fazer com que aquilo seja um pouco mais do que ele é. Ele é um pouco mais do que um muro, é um pouco mais do que uma parede, é um pouco mais do que uma cerca, é um pouco mais do que uma tela, por causa desse cuidado, desse olhar do Samuel, né? E arte é ar, né? É respiro, né? E arte não é um negócio que acontece quando você está num museu e está numa exposição. Acontece o tempo inteiro. Então, essa ideia da casa ateliê, eu acho fantástica, porque é você mostrar isso, né? Mostrar que a cada momento
em cada lugar, em cada momento da sua vida, esse seu olhar pode estar conversando com o olhar de um quadro, com o olhar de uma escultura, com o olhar de um carinho pequeno colocado. E acho que, ainda mais numa época como a gente está vivendo agora, né, em que a gente vive muito dentro de casa, eu acho que essa ideia de casa-ateliê, e que possa ser transportado para várias casas, para você transformar a sua casa numa casa-ateliê. E aí acho que o Samuel é um consultor ótimo para isso, né? Consultoria de transformar a sua casa numa casa que seja uma exposição, que seja algo que para você tenha vários significados, né? Eu acho que isso é uma coisa importante dessa iniciativa do Samuel, da Sônia, do Gabriel também, de mostrar essa casa do Samuel, porque eu acho que isso pode ser realmente, além dessa ideia mais antiga da casa ateliê, trazer também um conceito mais moderno, de se transformar as casas em pequenas exposições, né? em contratar mesmo profissionais como Samuel e outros, mas que possam ajudar nessa transformação, né? Eu acho que isso é uma coisa importante, porque muitas vezes a gente vê o lance da arte como uma coisa anatural, a pessoa tem bom gosto, né? Isso também é coisa de profissional, é coisa de artista, é coisa de quem tem essa visão. E um artista como o Samuel, que tem essas duas visões, que não só pode dizer assim, uma coisa que fica bonita, mas como fazer isso, que também é o difícil, é o material que vai usar. Bom, as casas, elas precisam ser concebidas de acordo com aquilo que a gente imagina do espaço do viver, do espaço do doméstico e do espaço da relação entre o privado e o público. Quando eu construí minha casa, eu queria um barracão onde as interações todas que eu vivenciava, da música, do teatro, da fotografia, pudessem ter um lugar. E então, a princípio, ela era a ideia de um barracão, e que anos depois, na arquitetura, passou-se a chamar de loft. Enfim, mas é a ideia de um espaço de baixo teor de privacidade, e onde a gente vai moldando os usos desse espaço através do próprio uso. A constituição dos objetos que vão entrar dentro dele serem pensados no meio da vivência. Tá? Então, acho que quando a gente pergunta para uma pessoa o que é que ela quer de uma casa, ela vai dizer: eu quero a sala, que é o espaço da interação entre o público e o privado, a cozinha e o banheiro enquanto lugar das coisas que têm que ser isoladas, e os quartos enquanto lugar da privacidade. Então, se mede as casas pelas salas, os quartos, e os banheiros e a cozinha. Sabe? E aí não se pensa o quanto pode haver de interação entre esses espaços. E, no caso da gente que mantém uma produção estética, a casa é o lugar da construção dessa atividade estética, da publicação
próxima a nós mesmos daquilo que a gente está fazendo. Tá? Então, essa produção vai ser desde objetos de uso, aos objetos estruturais e aos objetos estéticos. Quer dizer, a gente não precisa fazer dos objetos estruturais formas pré-estabelecidas. A gente pode compor esses objetos estruturais com uma configuração da nossa imaginação. Tá? O Niemeyer e o Corbusier e todos os seus discípulos nos deram sinal verde para todas as transgressões aos modelos pré-estabelecidos, quer da fortaleza, quer do barraco da favela, quer da casa com piscina, sauna, sala de leitura, sala de orações e os cambau. Né? Quer dizer, os patriarcas das religiões ficariam assustadíssimos de saber que a oração precisaria de uma sala especial para ela se realizar. E, então, é esse tipo de configuração que o século XX nos legou junto com uma outra concepção daquilo que poderia ser o objeto estético. A presença, a construção da arte em torno da tela, do óleo, da madeira, do barro e do mármore e do bronze. Quer dizer, é um negócio que o século XX demoliu e nos colocou à disposição um universo todo de elementos para serem organizados na nossa produção. E, então, a reciclagem urbana e o uso dos materiais não estabelecidos previamente, quer dizer, isso tudo foi sendo apropriado pelos produtores estéticos dos últimos 100 anos. Tá? E aí nós temos a possibilidade de compor os nossos acervos, como o Samuel faz, como eu faço, tem alguma coisa aqui atrás de mim, pulsando, e como uns belos cornos que eu trago atrás da minha cabeça, ela nos permite essa apropriação da madeira que caiu da árvore, e que foi reapropriada e transformada num objeto estético. Esse aqui é a mão do general assassinado. Ela está ainda sendo feita. Ferro de construção, base de concreto, galho de ipê caído da árvore. E, então, assim, o legado do século XX, além de desnaturalizar o objeto estético, ele ampliou o espectro daquilo que é o elemento constituidor do objeto. E é isso que a gente navega, quer dizer, desde das artes plásticas até a música. Quer dizer, os objetos musicais, eles não precisam necessariamente, em pleno século XX e XXI, virem da mão de um luthier.
porque a música virou a organização de ruídos e não a composição de melodias em escalas de 12 semitons. A aproximação da arte erudita com a arte popular e a mescla das culturas de todo o planeta nos apontam possibilidades para a gente se apropriar ou não. Então, acho que esse legado que o Samuel constitui na Casa Atelier é a parte disso. Quer dizer, eu brinquei com ele ontem numa mensagem dizendo, já foi ver o Brenan? Quer dizer, o Brenan era um que pega uma fábrica de cerâmicas e transforma num grande centro de produção de objetos artísticos e está tudo lá para a gente se maravilhar com aquele caldeirão que ele monta, aquele caldeirão cultural, com as formas das mais variadas tradições se compondo no cenário. Então é isso. Beleza, Samuel. Próxima parada em Recife já tem um Porto Seguro. Tá bom? Manda o governador acabar com o vírus aí que a gente chega. Batata, Porto Seguro fica na Bahia. Isso, Porto Seguro fica onde a gente consegue se aprumar o barco. Foi melhor que a E agora tem isso aqui, ó, é a produção. Não está dando para ver, Batata. A produção de um Batata, velho liga a sua câmera, liga e desliga. Liga e desliga. A sua câmera não está te ajudando, Batata. Eu acho que ele tem que desconectar e conectar de novo. Desconecta e conecta de novo, que a gente quer ver essa situação. Mas se ele ligar e desligar a câmera... Eu não sei onde é que desconecta. Nessa bolinha conectar você para você conectar de novo. Não. Derruba ele! É que a gente ficou curioso com essa obra aí. O Júnior vai te A desconectar. Letícia está longe. A Letícia está longe, então foi ela que conectou, eu não sei como desconecta. Não tem uma câmerinha? Desconecta e você conecta de novo. Isso. Vamos lá. Perfeito. Opera aí, senhor. A gente, enquanto o Batata se reconecta, a gente está pensando em fazer o seguinte aqui, olha. Mostrar novamente o vídeo, porque tem gente que não viu. Você acha que... Rola, Júnior, tranquilo? Mostrar o vídeo de novo? Podia, Sônia... Diga. A Glória poderia mostrar a casa dela, porque ela falou bastante de mim, né? Só que a casa dela, nos últimos 3 anos, foi aonde foi da parte do cuidado de trabalhar. Tem um quarto na casa da Glória que, vendo a conexão da Glória com a Argentina, a cor dele é o carmenito. Eu fiz a cor do carmenito. E tem esse espaço que a Glória está mostrando agora, é um espaço maravilhoso. Ela fala da minha construção, mas é um espaço maravilhoso onde você tem um boi no filtro dos sonhos, né? Assim, é onde a Glória, se você for bem devagarzinho, Glória, vai parar de pixelar a imagem. Vai dar para a gente ver.
Aí você pode apresentar a sua casa enquanto o Batata volta. Para as pessoas verem também da onde é que vem parte da inspiração do meu trabalho, né? Porque como eu sou um artista que tem uma pequena base de um curso, né, de artes visuais que eu fiz na adolescência, depois, para mim, a construção da minha obra é no contato. A Glória tem um quadro que está na casa dela, que é um quadro meu, que quando eu fui mudar para Recife, ele só tinha um lugar para ficar, que era na casa da Glória, que é esse espaço, esse quadro que ela está mostrando, e essas cores também falam muito sobre a casa dela, né? Que é o azul, o amarelo, o vermelho, como isso afeta também, né, a produção artística, porque muitas vezes a gente não nasce do nada, né? A gente tem um lugar da onde a gente vem. Então, a Casa da Glória é um desses lugares da onde eu venho para minha produção artística também. Para onde a gente vai agora? Estava na transmissão na casa. Está transmitindo, Júnior? Não. Tá ao vivo. Tá. Vamos ver. Samuel, você quer falar alguma coisa? Vamos mostrar o vídeo de novo. Eu queria falar também sobre essa dificuldade, né, que a gente está tendo agora, né, que é a nossa dificuldade pandêmica, né? Isso de fazer transmissão, que tudo isso é um aprendizado. E também tem a produção do site, eu queria colocar, né, falar sobre a produção do site. Uma coisa que é muito marcante assim no meu trabalho, que é o contato, né? Quando eu fiz o poema Autodeclaração, eu me autodeclaro, e hoje eu estou como artista, assim, é muito pelo contato com pessoas, né? Muito desse contato humano e do aprendizado, né? Que eu tenho com essas pessoas que estão participando aqui, que a gente se encontra, né? Foram encontros, e também é da onde eu venho, né? Essa construção de casa. O meu pai é uma pessoa assim que é uma pessoa muito importante nessa fase de produção minha, porque tem o quadro que está na Casa da Glória, foi feito, ele me ajudou a fazer o batente, esticar a tela. Meu pai me ajudou. Então eu carrego dele isso, o fazer, né, ferramenta. E eu trago para a obra de arte, assim, eu não me desvinculo da construção civil, porque quando eu quero produzir alguma coisa, me vem essa fala do meu pai. Qualquer coisa vira ferramenta, qualquer coisa vira suporte, né? O lugar da fábrica de tinta era um lugar que eu tinha muita intensidade com a cor, né? E aí, quando eu vejo que o Tomás Perina pintava com tinta de parede, tem uns quadros maravilhosos, assim, até hoje eu estava vendo um documentário dele que ele fala, eu quero pouco para falar. Eu acho isso maravilhoso. Você sai desse mundo travado, né? Quando você sai desse mundo travado da tela, do suporte ideal para você produzir, sabe? Eu acho que isso expande, né? E aí, quando eu comecei a soltar, né? Eu faço pintura com obra, ferro de construção. Isso vem muito da liberdade do meu pai, né? Meu pai tinha vontade de soldar, comprou uma máquina de solda e começou a soldar. Então, eu aprendi a soldar em casa, assim, ferro. Aí eu aprendi a real da pedra e tal. Então, da parte, eu acho que parte da vontade de produzir, não do material que
indica para onde é que vai. E a cor, essa minha identidade de cor que eu venho buscando, venho trabalhando, vem muito de uma pesquisa e de um olhar para as obras do Cândido Portinari. E também do Renan, que tem esse terroso. Essas obras de Pernambuco, né? Eu estou em Pernambuco hoje, em Recife, é um lugar que eu já estava apaixonado, assim, eu e Verônica decidimos mudar para cá, né? E quando eu olho aqui, tem muita cor de terra, cor de gente, né? As obras dos artistas aqui. E eu até falo, né, que eu procuro essa cor viva, né? Essa cor de gente a produzir isso, né? E também essa produção, né, da onde a gente vem, também agora está entrando o site no ar, né, o meu site com minha obra, com a Casa Atelier, e também é possível existir esse site, que é uma produção, né, começou com o Ike Banto, que é um amigo que começou a produzir, e agora quem está produzindo é o meu sobrinho, que isso é uma alegria, assim, enorme, porque eu tenho o meu sobrinho começou a produzir site e ele está fazendo, então participar disso junto, né, em pessoas que a gente tem um carinho, até o meu sobrinho, quem entrar no meu site e rolar até embaixo, assim, me emociona muito que tem lá embaixo, está escrito feito, e tem um coraçãozinho, né, sai desse lugar travado, tem um coraçãozinho feito por ele, né, que tem esse carinho, essa aproximação. Esse vídeo foi feito pelo Gabriel, que é uma pessoa que tem aproximação, né? Então, eu acho que o que fica muito, muito assim, na produção dessa casa, e eu vejo da Casa do Batata, da Casa da Glória, da Casa da Sônia, que passa os limites da técnica, sabe? Esse lugar que eu acho que eu e Sônia conversa, que a casa, né, a Casa Atelier, ela passa desse limite de uma iluminação perfeita, é uma casa viva, né? A gente fala muito sobre cultura viva, a casa também viva, né? A casa aonde tem relação e tem vida, né? Eu acho que isso era uma das coisas que eu queria falar também, né? E a produção que eu e Verônica estamos fazendo aqui, né? Também, que a gente conversa muito sobre, olha, vai entrar esse quadro, você acha? Então, é uma construção viva. E então a gente abre a nossa casa, que é o lugar da arte onde eu, né, nós dois, onde eu procuro estar, estou hoje, mas é uma casa também onde a gente mora, né? Não sai desse lugar, né? E aí eu queria convidar as pessoas que estão assistindo e pedir desculpa, né, que por essas interrupções que são normais, né, no tempo que a gente está vivendo, a internet trava, e também eu queria convidar para visitar o site. Acho que o Júnior vai passar esse site para a gente ver. Júnior, você está aí? Sim, pode compartilhar já? Pode compartilhar.
Esse é um artista plástico, Makolwa. Eu fiz uma oficina, porque uma das coisas que eu faço também é boneco, né? Então, é um artista em que eu fiz um trabalho junto com ele na Casa de Cultura Tainã, também, que é um outro espaço, né? Que é uma casa, né? Onde se produz também muita arte em Campinas. A Denise está mandando recadinhos aqui pelo YouTube, está dizendo que está adorando, beijos especiais para o Batata, para ele sair da época do Pombo Correio, e beijos para você e Verônica. Beijo. Aqui em casa, pombo a gente faz ligeiramente tostado e cru por dentro, tá? E não deixa ele correr, não. Como é que a gente tá, gente? Eu tô meio sem retorno. Essa é a sua obra lá do SESC, né? Samuel, eu tenho uma proposta. Eu gostaria de falar uma coisa, fazer uns comentários, e a gente podia encerrar mostrando o vídeo novamente, tá? Sim, sim. Tá? Eu acho que o site é isso, é mais para comunicar que ele existe, quem quiser conhecer mais cada peça, né? Sim. Como você disse, a gente não tem o domínio dos meios de comunicação, então a gente fica condicionado por essas questões da internet. E é um desafio mesmo para todo mundo nesse momento, né? Se manter conectado, ativo, atuante, produzindo cultura nesse mundo da pandemia, nesse Brasil que está sendo absolutamente maltratado e atropelado por esse governo fascista, onde a gente já devia estar todo mundo vacinado, o que facilitaria muito nosso processo de produção cultural e de fruição cultural, né? Então, aqui a gente está num ato de resistência, né? Resistindo a esse desmonte. Eu acho que tem algumas coisas que eu gostaria de dizer sobre esse momento aqui, que é a gente, todos nós, de alguma forma, talvez só com exceção do Júlio, passamos por Recife em fevereiro do ano passado com projetos, né, com perspectivas, com grandes sonhos, e um desses sonhos era essa sua casa, que você, inclusive, nos levou para ver, né? O Batata passou por lá também, a gente conversou sobre isso, a gente acabou não se encontrando todo mundo, mas se conectando. Então, tem essa relação do sonho de experimentar, viver num outro território cultural. E vocês fizeram isso durante a pandemia, né? A pandemia, ela trouxe para vocês uma mudança de cronograma, mas vocês enfrentaram, tanto você, Verônica e Gabriel fizeram isso, de atravessar de carro e cada gesto que cada um de nós tem que fazer hoje, a gente tem que pensar nos riscos,
avaliar o que fazer. Isso é posto para nós por essa situação pandêmica e pandemônica que vivemos no Brasil. Mas eu queria falar da enorme coragem de vocês, da admiração que eu sinto por isso, né? De muito feliz de estar aqui com esse seu quadro, que é meu grande companheiro em todas as minhas interlocuções por internet, para falar um pouquinho o que eu penso da casa, que é a Casa Ateliê, né? Existe, obviamente, a Casa Ateliê, existe a casa enquanto espaço de produção e criação de um artista, de uma pessoa que se dedica à produção artística. Mas toda casa, ela é um espaço de criação. Toda casa, ela é um espaço de produção de arte, né? Porque criar e produzir arte é inerente a ser humano. Obviamente que cada um dentro das suas possibilidades, dos seus conhecimentos e das suas, inclusive os seus desejos de ir além nessa realização. Mas toda casa é um ateliê, toda casa é, né? O que a sociedade capitalista nos tira é o tempo que a gente tem para viver isso, né? É o tempo que a gente tem para ser humano, no sentido mais pleno do termo, né? Eu mudei muito o meu olhar sobre todas as casas que eu frequento depois que eu fiz o inventário no acervo do Tomás, que eu me dediquei a estudar a casa dele, outros espaços, eu visitei ateliês de artistas, casas ateliês em vários lugares do Brasil e do mundo, e eu comecei a olhar para todas as casas como um ateliê, né? Seja um ateliê de costura, de culinária, de jardinagem, de jogo de xadrez, seja do que for, né? Porque a nossa capacidade enquanto ser humano é para criar, para produzir coisas que sejam enriquecedoras de nós mesmos, né? Isso é algo que a sociedade capitalista nos tira. E toda casa ateliê, na verdade, para mim, é um recado de que nós precisamos lutar por um mundo, que esse seja o lugar de todos. Que a casa ateliê, ela não venha a ser um produto, ou um lugar, uma instituição, mas que ela seja um direito, algo, ter a casa, né? Ter o direito à casa e o tempo de fruição da vida na casa, porque é um tempo seu, pessoal, para os seus, é importante. E é por isso que nós lutamos por muitas coisas, desde redução de jornada de trabalho, direito à maternidade assistida, direito à vida, direito à vacina, salários dignos, direito a vale-transporte para a gente poder se locomover com segurança, direito à creche, direito à escola, porque tudo isso é direito ao tempo que nós temos que ter para nós mesmos, para a nossa humanidade. Então, a Casa Ateliê, para mim, ela é um manifesto do nosso direito enquanto humano. Todo ser humano tem de ser criativo. Isso demanda um tempo para respirar, para fruir, para existir. Que o relógio, a lógica capitalista nos impõe outra coisa. Então, a minha alegria em estar aqui junto com você, a gente fez muitos encontros por essa telinha para a gente chegar nesse dia de hoje, é que essa sua Casa Ateliê, ela é um manifesto disso que eu acredito, que é da nossa humanidade, e também de quanto não está separado, e a gente deve exatamente lutar para que não seja visto como separado os saberes de todos os campos de atuação,
porque você me disse semana passada que você só consegue ser artista na medida que você continuar fazendo trabalho de obra civil e vice-versa, porque isso é você, isso é a sua trajetória, né? E a desconexão disso é a desumanização. Estou muito feliz de estar aqui, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as travas internéticas, apesar de todos os problemas de conexão, conexões técnicas, porque as nossas conexões humanas, a gente está sendo perseverante em mantê-las. Então, é isso que eu queria dizer, que vamos ainda ter muitas outras conversas sobre essa sua casa ateliê e essa experiência que a gente está tentando fruir dela conjuntamente. E se alguém quiser dizer mais alguma coisa, a palavra está aqui agora, senão nós vamos passar mais uma vez o vídeo e encerramos, ok? Encerramos não, né? A gente fecha o dia de hoje, continuamos na luta. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, tudo bem. Eu queria agradecer a todos e a todas, né, por estar participando desse momento e convidá-los nesse primeiro momento virtualmente e, assim que possível, presencialmente, né? Que a ideia é começar a receber a gente não sabe quando que a gente vai ter, se vai ter uma normalidade, né? A gente precisa ser realista nessa posição, né? Torcer e lutar, né? As duas coisas junto, para que a gente tenha vacinas, né? Que isso seja uma realidade para todos nós, né? E que a gente estamos nessa perspectiva de como a gente não sabe quando isso vai passar. A gente tem um horizonte que é a vacina. Então, a gente também está se propondo a abrir conforme as coisas de biossegurança, né? Os protocolos de biossegurança. Os protocolos de biossegurança reduzido a uma ou duas pessoas, assim, mas a gente está seguindo o que a ciência nos fala, né? O que pode se fazer também, sem botar a nossa vida em risco e a vida das pessoas em risco também. Então, por enquanto, a gente vai online e vamos vendo como vai ser esse momento, né? Como está sendo esse momento. E lutando para que todos e todas sejam vacinados, para que a gente pode ter encontros presenciais, senão a gente vai produzindo virtualmente, né? Vamos produzindo no virtual e vamos nos encontrando. E com muita saudade de vocês aí, saudade da família, saudade dos amigos, e estamos aqui em Recife, descobrindo Recife, essa cidade maravilhosa também, que a cada lugarzinho que a gente passa tem arte, né? A cidade tem... Sei que a gente já está terminando, mas eu gostaria de falar isso sobre casa, né? A gente tem visto os moradores em situação de rua, muitas das vezes são privados do seu direito de permanecer as suas coisas, né? E muitas das vezes eles carregam com ele as suas casas. A gente tem que lutar por isso também, para que eles possam ter o direito de pertencer e não ser arrancados de suas coisas. Porque a casa também é a gente, né? A pessoa produz a sua própria casa. Aqui em Recife tem um lugar maravilhoso, assim, que a gente passa, que é na Via Mangue. Tem uma casa que a pessoa construiu nesse momento
né? Que aqui tem os lugares de resistência que você vê a construção da casa, as pessoas constroem a sua casa, os seus abrigos, né? Na Via Mangue tem uma construção de uma casa num lugar improvável que você enxerga como a pessoa dispôs as suas coisas. Tem quadros, tem obras de arte, tem... Liga a câmera e anuncia, Sônia, a Glória. Ok. Bom, vamos encerrando com o vídeo. Vamos ver mais uma vez o vídeo da Casa Ateliê do Samuel Pércio. Esse vídeo vai ficar no site e nas redes sociais do Samuel também. Obrigada, gente. Pronto?
Gente, beijos. Eu quero ir para aí logo! Vou encerrar. Falou. Qual desses dias aí é o Gabriel?